Olá, pessoal. Nesse módulo, nós vamos falar sobre a nossa origem. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, fala o seguinte: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nesse texto, nesse versículo, palavras-chave é imagem, semelhança e domínio. Falando do domínio, está falando de um contexto de governar. Está falando de ter a capacidade de submeter algo. Está falando de reinar. Então, o domínio se refere a isso, a governar. Eu vejo que essa é a melhor palavra para domínio, governo. Lembrando que governar não tem a ver com o cargo que você exerce. Em algum lugar, em algum ambiente de trabalho. Não tem a ver com isso necessariamente. Pode resultar nisso, é claro, é óbvio, mas governo não tem a ver necessariamente com o cargo que você tem. Não tem a ver com isso. E aí, no início desse texto, ele fala de façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gente, quando eu vejo ele falando de semelhança, eu vejo que ele fala de um caráter, de uma essência, de algo imutável, absoluto, que foi repartido por Deus a nós. Então, quando eu vejo ele falando, o Senhor falando da semelhança, eu vejo que o Senhor está falando de algo que tem a ver com o nosso DNA, que tem a ver com a nossa natureza, que tem a ver com a oportunidade que Ele nos deu de sermos participantes da natureza divina. Então, a semelhança fala de um caráter, de uma mentalidade. Mas quando eu vejo a palavra imagem, eu já vejo a manifestação prática desse caráter. As obras fruto de um caráter. Quando eu vejo imagem, eu vejo que o texto está falando de algo visível. O texto está falando de algo perceptível. Então há um caráter. Há atributos da natureza divina que foram inseridos em nós, que precisam ser desenvolvidos por meio da palavra, da relação com Ele. Mas a imagem, eu vejo que fala de algo que é a manifestação, é o prático, é como é esse caráter de fato, de verdade, por meio de obras, por meio de ações. Então, inicialmente é sobre isso que eu queria falar e deixar registrado nessa aula. Imagem, semelhança, domínio. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: você tem se visto, tem se percebido sob qual ótica? A ótica de Deus, que te deu essa imagem, essa semelhança e o governo, ou sob a ótica dos outros, ou sob a ótica sua mesmo, mas que são óticas que não correspondem àquilo que Deus falou sobre você. E por que você se vê sob essa ótica, com esse olhar?
São essas duas perguntas que eu queria te fazer e queria que verdadeiramente você se envolvesse com aquilo que vai ser o resultado dessa pergunta. Faça essa pergunta a você. Não prossiga para o próximo vídeo, próxima aula, sem antes fazer esse autoexame. É preciso parar e fazer esse exame. Não é sobre terminar o curso rápido, não é sobre ser rápido, porque senão vai se tornar mais uma experiência. Para que seja inesquecível, para que seja algo que deixe um registro em você, é preciso que você cumpra essas etapas sem pressa, sem ansiedade. Então, quando a gente faz essas perguntas, colabora até mesmo para frear essas ansiedades, essas pressões internas que você já viveu, está vivendo, enfim. Então, façam a vocês mesmos, a você mesmo, essa pergunta. Que Deus abençoe. Que Deus traga revelação. Essa é a minha oração. Que Deus traga revelação sobre a sua vida a respeito desse assunto, a respeito dessas perguntas. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo que te traga clareza para que você encontre a resposta. E mesmo que você não consiga ter um total discernimento, fique atento, porque a qualquer momento Deus vai dar um entendimento, uma revelação, quando você menos esperar, a respeito dessa situação, dessas perguntas. Que Deus abençoe.